Algumas casas transmitem paz. Outras, um peso difícil de explicar. Isso não é coincidência, é espiritual. O que diferencia um lar protegido de um lar vulnerável pode estar pendurado em uma parede, mas quase ninguém sabe usar do jeito certo. Padre Pio revelou um segredo que muitos ignoram. O crucifixo, quando usado com fé e sabedoria, se transforma em uma chave que abre as portas da proteção divina. Mas atenção, só pendurá-lo não basta. Na verdade, pode até ser perigoso. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos ocultos de Padre Pio e entender por que o crucifixo pode transformar sua casa, sua família e até seu destino. Prepare-se para descobrir algo que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Existem lugares que a gente entra e sente uma paz que não dá para explicar. O ar parece mais leve, o ambiente mais acolhedor, como se algo invisível estivesse abraçando a gente. Em contrapartida, há casas em que o simples fato de cruzar a porta já causa um desconforto. Parece que o ar pesa, os pensamentos ficam agitados e até as conversas se tornam mais difíceis. Isso não é exagero e nem superstição. Existe uma realidade espiritual presente nos lares, uma espécie de atmosfera invisível que influencia tudo ao nosso redor. E essa atmosfera pode ser protegida ou vulnerável, dependendo daquilo que ali é cultivado. Padre Pio, conhecido por sua profunda espiritualidade e sensibilidade às realidades invisíveis, dizia que muitas pessoas vivem cercadas por perturbações e dores que não conseguem explicar, e não percebem que tudo começa dentro da própria casa. A paz do lar não é um acaso. Ela pode ser cultivada, ou sufocada, por forças que os olhos não enxergam. E uma das maiores chaves espirituais que Deus colocou à nossa disposição para proteger o ambiente familiar é o crucifixo. Mas não basta tê-lo pendurado como um adorno qualquer. A cruz carrega um poder que só se ativa com fé, consciência e reverência. Pense por um momento. Sua casa é o lugar onde você dorme, se alimenta, conversa, chora, se alegra. Tudo o que você vive deixa marcas naquele ambiente. E, além disso, outras forças também circulam por ali. Existem cargas emocionais, espirituais, vibrações, e elas não são neutras. O crucifixo, quando usado com fé, tem a função de purificar e equilibrar tudo isso. Ele age como um ponto de luz no meio da escuridão, como um sinal visível de uma presença invisível que protege, cura e transforma. Muitas vezes, as dificuldades parecem se repetir. Brigas constantes, doenças recorrentes, sensação de peso no ar, falta de harmonia. As pessoas procuram soluções externas, médicos, conselhos, mudanças, mas esquecem de olhar para dentro do lar e se perguntar: que tipo de energia está sendo cultivada aqui? Existe uma presença espiritual ativa que protege esta casa? A cruz, segundo o Padre Pio, deveria ser esse alicerce. Ela não é apenas uma lembrança do sacrifício de Cristo, mas uma fonte viva de proteção, quando honrada como merece. Imagine que sua casa é como um jardim. Se você não cuida, ele se enche de ervas daninhas. Do mesmo modo, se você não cuida da espiritualidade do seu lar, forças negativas encontram espaço para se instalar. O crucifixo é como uma cerca espiritual. Delimita, protege, purifica. E não se trata de magia, mas de uma realidade espiritual que responde à fé e ao respeito que depositamos nesse símbolo sagrado. Padre Pio costumava dizer que onde há uma cruz reverenciada com fé, há anjos em vigília. Ou seja, a presença da cruz atrai auxílio espiritual. Mas, infelizmente, muitas casas possuem crucifixos tratados como enfeites. Empoeirados, esquecidos, colocados em locais altos e inacessíveis, como se fossem apenas decoração. Isso enfraquece sua função. Uma cruz esquecida é uma proteção adormecida. Já uma cruz honrada com fé é uma sentinela ativa, um escudo espiritual silencioso que atua sem alarde, mas com grande poder. Esse primeiro passo de reconhecer a cruz como uma presença viva, e não apenas simbólica, muda tudo. É como acender uma luz num quarto escuro. O ambiente pode ser o mesmo, mas a percepção se transforma. A cruz, quando compreendida e usada com reverência, age como um filtro espiritual. Impede que certas energias negativas se instalem,
fortalece o espírito dos moradores e transforma a casa num espaço mais harmonioso. É preciso lembrar: os lares não são apenas construções físicas. Eles também são campos espirituais. E nesses campos, há batalhas acontecendo todos os dias, nem sempre visíveis, mas reais. A ansiedade sem motivo, o cansaço que não passa, os conflitos sem explicação. Tudo isso pode estar ligado à ausência de uma proteção espiritual adequada. Padre Pio alertava para isso. Não adianta ter a cruz se ela não for ativada com fé. Por isso, antes de pensarmos em onde colocar o crucifixo, quais horários de oração ou quais rituais fazer, precisamos mudar algo dentro de nós: a forma como enxergamos esse símbolo. Ele não é apenas uma lembrança do sofrimento de Jesus, mas uma porta aberta para a intervenção divina no nosso cotidiano. E quando essa porta se abre, algo muda de verdade. A paz deixa de ser um sentimento momentâneo e passa a ser um estado permanente no lar. O ambiente muda. A família sente. As visitas percebem. E a vida se transforma. Depois de entender que o ambiente da nossa casa pode carregar uma atmosfera espiritual invisível, e que o crucifixo tem o poder de transformar essa atmosfera, é hora de mergulharmos mais fundo no que Padre Pio ensinava sobre esse objeto sagrado. Para ele, o crucifixo não é apenas um símbolo bonito de fé. É um instrumento ativo de ação divina. Não é estático, é vivo. E ele nos revelou que há 3 poderes fundamentais escondidos no crucifixo, poderes que podem mudar nossa realidade quando ativados com fé e consciência. O primeiro desses poderes é a proteção. Mas não uma proteção qualquer, é uma proteção que atua no plano espiritual, muitas vezes sem que a gente perceba. Padre Pio dizia que o crucifixo, quando colocado com intenção verdadeira e respeito, se torna uma barreira invisível contra forças negativas. Ele impede que energias nocivas se instalem dentro da casa. É como se a cruz emitisse uma luz que afasta tudo aquilo que quer nos ferir, nos enfraquecer ou nos desequilibrar. Não é por acaso que muitos lares protegidos pela cruz relatam uma sensação constante de paz. Quando uma casa passa a ser espiritualmente cercada pelo crucifixo, certos problemas simplesmente deixam de acontecer. Discussões diminuem, pesadelos cessam, doenças inexplicáveis perdem força, e até acidentes parecem ser evitados. Isso não é mágica. É fé em ação. É o reflexo de um ambiente onde o mal não encontra espaço porque há uma presença ativa do sagrado ali dentro. O segundo poder revelado por Padre Pio é o da cura. E essa cura vai muito além do físico. É uma cura que atinge a alma, que toca as emoções, que acalma a mente. O crucifixo, segundo ele, é um canal de conexão direta com a misericórdia de Deus. Quando alguém se coloca diante da cruz com o coração sincero, abre-se um caminho pelo qual o amor divino pode fluir. É por isso que rezar diante do crucifixo tem um peso tão grande. Naquele momento, não estamos apenas falando, estamos nos conectando com a própria fonte de cura e redenção. Muitas pessoas que começaram a rezar com frequência diante do crucifixo relataram melhoras na saúde, alívio de dores emocionais, libertação de angústias antigas. E isso acontece porque a cruz representa o ponto máximo do amor de Deus pela humanidade. Ao olhar para ela com fé, somos lembrados de que não estamos sozinhos nas nossas dores, e que existe um amor capaz de transformar sofrimento em graça. Padre Pio dizia: toda vez que você contempla a cruz com fé, uma corrente de cura é ativada entre o céu e a sua casa. O terceiro poder, talvez o mais profundo, é o poder de transformação. E aqui não estamos falando apenas de mudar coisas externas. Trata-se de uma transformação que começa no coração, passa pelo ambiente e chega às circunstâncias da vida. O crucifixo, quando tratado com reverência, tem a capacidade de mudar a frequência espiritual de um lar. Conflitos se dissolvem, relações se restauram, situações travadas começam a se movimentar. É como se a cruz tivesse o poder de realinhar tudo ao redor com a vontade de Deus. Padre Pio insistia que a cruz não é apenas um lembrete do sofrimento, mas uma semente de renovação. Um ambiente com um crucifixo honrado começa a vibrar de forma diferente. A energia que circula pelos cômodos muda. As pessoas dentro da casa mudam. Os hábitos mudam.
E tudo isso acontece não porque o crucifixo é um amuleto, mas porque ele é um sinal vivo do céu presente na terra. Quando alguém reconhece isso e se entrega com fé, essa fé movimenta o invisível. Mas é importante entender: esses três poderes não se ativam automaticamente. Não basta ter um crucifixo em casa, pendurado em algum canto, esquecido no meio da correria. É preciso ativar esses poderes com intenção, com oração, com reverência. A cruz precisa ser lembrada, olhada, tocada, amada. Precisa ser parte do dia a dia. Porque o que desperta o poder espiritual do crucifixo não é o objeto em si, mas a relação que temos com ele. A fé é a chave que liga o céu ao lar. Sem ela, o crucifixo se torna apenas madeira. Com ela, se torna um canal vivo de Deus. Muita gente busca milagres em lugares distantes, mas esquece que tem uma cruz em casa, e ali mesmo pode estar a resposta que tanto procura. A cruz que talvez esteja pegando pó em uma parede pode ser a mesma que, honrada corretamente, traz a solução para uma dor, para um conflito, para um medo antigo. Padre Pio sabia disso. Ele via o crucifixo como uma ponte sagrada entre o humano e o divino. E nos deixou esse legado para que pudéssemos transformar nossos lares em verdadeiros santuários de paz e proteção. Esses três poderes, proteção, cura e transformação, não são conceitos simbólicos. São realidades espirituais. E quando compreendemos isso, passamos a olhar para o crucifixo com outros olhos. Não mais como um objeto bonito, mas como um aliado espiritual, uma presença silenciosa e fiel que caminha conosco todos os dias, dentro de casa. E a partir desse entendimento, damos o primeiro passo para ativar as bênçãos que ele carrega. Agora que entendemos os três grandes poderes que o crucifixo pode liberar, proteção, cura e transformação, é hora de olhar para algo que, infelizmente, passa despercebido por muita gente: os erros que impedem que esses poderes se manifestem. Padre Pio, com sua sabedoria e sensibilidade espiritual, alertava que o crucifixo, por mais sagrado que seja, não atua sozinho. Ele precisa de cooperação, de consciência, de um ambiente favorável. E quando isso falta, sua ação fica limitada, como uma fonte de água cercada por muros, sem espaço para jorrar. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é tratar o crucifixo como um objeto decorativo. Quantas casas têm crucifixos belíssimos, pendurados nas paredes como se fossem apenas parte do design do ambiente? Sem intenção, sem reverência, sem nenhuma ligação espiritual real. A cruz está lá, mas ninguém a nota. Ninguém se detém diante dela. Ninguém a considera um ponto de encontro com o sagrado. Padre Pio dizia que uma cruz ignorada é como uma vela apagada. Tem o potencial de iluminar, mas está inativa. E enquanto ela estiver inativa, as bênçãos que carrega ficam bloqueadas. Outro erro grave é posicionar o crucifixo em lugares impróprios. Algumas pessoas penduram a cruz em locais tão altos que ninguém consegue vê-la. Outras a colocam em quartos trancados, esquecidos, cômodos que quase nunca são usados. Mas o crucifixo, segundo o Padre Pio, precisa estar onde a vida acontece. No centro do lar, onde as pessoas passam, vivem, se olham, conversam. O crucifixo deve ser um lembrete diário da presença de Deus, não um item escondido num canto qualquer. Ele precisa estar visível, acessível e presente. Também há o erro de usar um crucifixo não abençoado. Às vezes, por boa intenção, compramos um crucifixo bonito e colocamos direto na parede. Mas Padre Pio nos lembrava que a bênção dada por um sacerdote não é um mero ritual, é um ato espiritual que consagra aquele objeto, tornando um instrumento de ação divina. Um crucifixo sem bênção é como uma carta escrita que nunca foi enviada. Ela contém a mensagem, mas não chega ao destino. Por isso, se você não tem certeza se o seu crucifixo foi abençoado, leve-o a um padre e peça essa consagração. É um passo simples, mas essencial. Outro erro que bloqueia o poder da cruz é a ausência de fé. Fé não é pensamento positivo nem superstição. Fé é uma entrega interior, uma certeza silenciosa de que algo maior está agindo, mesmo quando os olhos não veem. Padre Pio dizia que o crucifixo se alimenta da fé dos que o honram. Sem fé,
ele permanece como madeira. Com fé, ele se torna uma ponte entre o céu e a terra. E essa fé se expressa nas atitudes, em parar por alguns segundos diante da cruz, em fazer uma prece sincera, em confiar mesmo nos dias difíceis. Sem essa entrega interior, o crucifixo vira apenas símbolo, e símbolo sem alma não transforma nada. Um erro sutil, mas muito comum, é deixar o crucifixo esquecido na rotina. Com o passar do tempo, as pessoas se acostumam com ele na parede e deixam de notar sua presença. Passam por ele como quem passa por um quadro antigo, sem se conectar, sem renovar a intenção. Isso enfraquece o elo espiritual. O crucifixo precisa ser lembrado todos os dias, nem que seja com um simples olhar, uma respiração profunda, um sinal da cruz feito com reverência. Essa conexão diária é o que mantém sua força ativa, como uma fogueira que não se apaga. Também é importante evitar manter crucifixos danificados ou em mau estado. Claro, não se trata de beleza externa, mas de respeito. Se o crucifixo está quebrado, enferrujado ou deteriorado, é sinal de que algo está esquecido ali. Padre Pio nos lembrava que a forma como tratamos a cruz revela o valor que damos àquilo que ela representa. Não é preciso um crucifixo caro. O importante é que esteja limpo, inteiro e honrado. Um objeto que representa o maior ato de amor da história merece cuidado e dignidade. Outro ponto delicado é misturar o crucifixo com objetos ou práticas que contradizem a fé. Em algumas casas, vemos crucifixos ao lado de amuletos, imagens de outras crenças, símbolos místicos que não têm relação com a mensagem cristã. Padre Pio alertava que isso pode gerar uma confusão espiritual no ambiente. A cruz tem uma identidade, uma mensagem e um propósito claros. Misturá-la com elementos contrários pode neutralizar sua ação ou até abrir espaço para distúrbios espirituais. A cruz, por si só, já é completa. Não precisa de reforço. Ela carrega o poder do Cristo ressuscitado. Por fim, um erro grave e silencioso é não ensinar as crianças a respeitar o crucifixo. Desde pequenas, as crianças são sensíveis ao sagrado. E é no lar que aprendem a perceber o valor das coisas espirituais. Se crescem em um ambiente onde o crucifixo é ignorado, esse valor se perde. Mas se são ensinadas, com gestos simples, a olhar para a cruz, a dizer bom dia ou obrigado diante dela, estão sendo preparadas para uma vida de fé sólida. E isso protege não só o lar, mas o futuro. Reconhecer esses erros não é motivo para a culpa, é oportunidade de recomeço. Agora que eles foram revelados, é possível corrigi-los com passos simples, mas profundos. Rever a posição da cruz. Levá-la para ser abençoada. Limpá-la com carinho. Olhá-la com fé. Honrá-la com gestos diários. Tudo isso vai abrindo espaço para que os três grandes poderes do crucifixo comecem a se manifestar plenamente. E quando isso acontece, a casa nunca mais será a mesma. Até aqui, vimos que o crucifixo carrega três forças poderosas: proteção, cura e transformação. E também identificamos os erros que impedem essas bênçãos de se manifestarem. Mas a pergunta mais importante agora é: como ativar, de verdade, a força espiritual do crucifixo? Como fazer com que ele deixe de ser um objeto silencioso na parede e se torne uma presença viva, operando mudanças reais no lar e na vida da família? A primeira resposta vem da própria base da fé: a intenção com que se coloca o crucifixo em casa. Quando alguém decide colocar a cruz no lar, precisa fazer isso com consciência. Não é uma simples decoração, não é um gesto automático. É um ato espiritual. É como dizer para o céu: eu quero que esta casa seja protegida. Essa intenção, feita com fé, é o primeiro passo para ativar o poder do crucifixo. Padre Pio dizia que o coração com que se recebe a cruz é o que determina o quanto ela age. Não é sobre o tamanho da cruz. É sobre o tamanho da fé de quem a honra. Depois da intenção, vem o posicionamento correto. A cruz precisa estar onde os olhos a encontrem. Ela não deve ser escondida ou esquecida. Deve estar presente nos lugares centrais da casa, nos espaços de convivência e também nos cômodos mais íntimos, como o quarto. A orientação que Padre Pio deixou é que o crucifixo fique na altura dos olhos ou um pouco acima,
de modo que se torne um ponto de conexão constante com o sagrado. Assim, cada vez que alguém passar por ele, haverá um lembrete silencioso da presença divina naquele ambiente. Mas não basta colocá-lo no lugar certo. O crucifixo precisa ser consagrado com oração e bênção. Esse passo é essencial. Quando um padre abençoa um crucifixo, ele está invocando sobre ele a graça de Deus, transformando-o em um objeto consagrado. Isso não é superstição. É espiritualidade cristã. Um crucifixo abençoado carrega um peso espiritual diferente. Ele se torna um instrumento de aliança, uma ponte concreta entre o céu e a casa. E mais, essa bênção deve ser renovada de tempos em tempos, com orações feitas por quem mora ali, como se fosse um pacto renovado com Deus. A seguir, vem o passo mais importante: a conexão diária com o crucifixo. Padre Pio ensinava que a cruz precisa ser vivida todos os dias. Não basta olhá-la uma vez por semana. É necessário estabelecer pequenos gestos de fé que mantenham o vínculo aceso. Por exemplo, começar o dia olhando para o crucifixo e fazendo uma oração de entrega. Passar por ele durante o dia e fazer o sinal da cruz. Terminar a noite agradecendo diante dele, entregando o que aconteceu ao longo do dia. Esses pequenos hábitos criam uma corrente constante de espiritualidade dentro do lar. É como manter uma chama acesa, ela precisa de alimento. A cruz se fortalece na nossa vida quando a alimentamos com nossa fé. Padre Pio dizia que a cruz é silenciosa, mas responde com força quando é honrada com constância. É na repetição dos gestos simples que o invisível começa a agir. Outra forma de ativar esse poder é usar o crucifixo como ponto de oração nos momentos difíceis. Sempre que houver uma situação de tensão, uma discussão, uma doença, uma crise emocional, é importante se aproximar da cruz, acender uma vela, fazer uma oração. Não precisa ser longa, nem complicada. Pode ser uma simples frase: Senhor, visita minha casa com tua paz. Esse gesto, quando feito com fé, tem um efeito real. Ele quebra a corrente da negatividade e abre espaço para a ação divina. O crucifixo age como uma âncora espiritual. Quando tudo parece fora de controle, ele é o lugar onde a fé se firma. Padre Pio também ensinava que o horário de 3 da tarde é especial para essa conexão. É a hora da misericórdia, o momento em que Jesus entregou sua vida na cruz. Rezar diante do crucifixo nesse horário, nem que seja por 1 minuto, é como abrir uma janela de graça dentro do tempo. Quem estiver em casa pode parar e rezar. Quem estiver fora, pode apenas lembrar e fazer uma oração breve em silêncio. O importante é não deixar esse momento passar sem um gesto de fé. Outro horário poderoso é às 3 da manhã. Embora pareça incomum, esse também é um momento de forte sensibilidade espiritual. Muitos sentem inquietações durante a madrugada. E, nesses momentos, olhar para o crucifixo, mesmo em silêncio, pode trazer alívio e proteção. Padre Pio dizia que os anjos estão em vigília nesses horários, e que a cruz é o ponto de contato com essa presença celestial. Além disso, o crucifixo pode ser usado como instrumento de bênção dentro do lar. Sempre que você sentir que o ambiente está carregado, pode segurá-lo nas mãos, fazer uma oração simples e caminhar com ele pelos cômodos da casa. Não é um ritual complicado. É um gesto de fé que ativa a presença de Deus no espaço físico do lar. E mesmo quem nunca fez isso antes pode começar de forma simples, com o coração sincero e o desejo de proteger a casa e a família. Também é importante ensinar todos na casa a se conectarem com o crucifixo, principalmente as crianças. Isso cria uma cultura de espiritualidade dentro do lar. Quando todos entendem que aquele objeto é mais que uma peça de madeira, que ele é uma presença que protege, cura e transforma, então o lar inteiro se torna um solo fértil para as bênçãos de Deus. E essa cultura espiritual vai sendo passada de geração em geração, criando famílias mais fortalecidas, mais unidas e mais protegidas. Ativar a força do crucifixo é, acima de tudo, uma decisão de fé vivida todos os dias. Não exige perfeição, nem grandes palavras. Basta o desejo sincero de caminhar com Deus dentro da própria casa. A cruz não pede pompa, mas reverência. Não exige grandiosidade, mas constância. E, uma vez ativada,
ela nunca mais deixa de agir. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos silêncios, mesmo nas lágrimas. A cruz permanece ali, como uma sentinela da graça, segurando as pontas quando nossas forças vacilam. E é isso que Padre Pio nos ensinou com tanta clareza. A cruz não muda o que somos com palavras. Ela muda com presença. Uma presença que sustenta, ilumina e transforma. E essa transformação começa quando damos um simples passo. Ativamos a fé que existe dentro de nós e a ligamos à presença viva do crucifixo em nossa casa. Agora que já entendemos como ativar a força espiritual do crucifixo com fé, intenção e constância, surge uma pergunta essencial: onde colocá-lo? Não basta apenas pendurar o crucifixo em qualquer lugar. Padre Pio nos ensinou que há pontos estratégicos dentro do lar onde a presença da cruz atua com mais intensidade, como se fossem portais abertos para que a graça de Deus flua com mais força. Cada cômodo tem sua energia, sua função espiritual, e a cruz, quando posicionada com sabedoria, pode transformar completamente a atmosfera desses espaços. Vamos começar com o primeiro e mais importante lugar: a entrada principal da casa. Esse é o ponto de passagem de tudo o que entra no lar: pessoas, intenções, palavras, pensamentos, vibrações. Padre Pio dizia que a porta de entrada é como um portal espiritual. Quando colocamos um crucifixo sobre ela, não estamos apenas decorando o batente. Estamos levantando uma barreira sagrada. É como colocar um anjo guardião na porta. Quem entra, sente. E o que tenta entrar com más intenções, recua. A cruz ali se torna um filtro espiritual, uma linha de proteção que age sem que a gente veja, mas que transforma a energia que atravessa aquele limiar. O segundo lugar estratégico é o quarto do casal. Esse cômodo representa não só o descanso físico, mas também a intimidade emocional e espiritual da família. Padre Pio ensinava que é durante o sono que estamos mais vulneráveis espiritualmente. E, por isso, o quarto é um local que precisa de proteção redobrada. Ter um crucifixo ali, especialmente posicionado na parede em frente à cama, onde possa ser visto ao acordar e ao deitar, traz uma sensação de paz profunda. É como começar e terminar o dia olhando para um lembrete de amor, entrega e proteção. A presença da cruz nesse ambiente traz equilíbrio, harmonia conjugal e alívio contra preocupações noturnas. O terceiro ponto-chave é a sala de estar. Esse é o coração da casa, onde a vida familiar acontece, onde as conversas se desenrolam, onde risos e desentendimentos circulam. É nesse ambiente que muitas emoções se espalham, e por isso ele precisa de um ponto de equilíbrio espiritual. Um crucifixo na sala, colocado num local visível, mas que não seja ofuscado por outras distrações, funciona como um centro de paz. Padre Pio dizia que a cruz ali serve como um lembrete constante de perdão, paciência e presença divina. Mesmo em silêncio, ela age, harmonizando o ambiente e elevando o tom das conversas e da convivência. O quarto local essencial é a cozinha. À primeira vista, pode parecer estranho pensar em espiritualidade no lugar onde se cozinha. Mas Padre Pio enxergava a cozinha como um espaço sagrado, onde se prepara o alimento que nutre a vida. Ele dizia que a comida feita com oração e paz alimenta não só o corpo, mas também a alma. Ter um crucifixo na cozinha é uma forma de abençoar tudo o que é preparado ali. Além disso, traz harmonia ao ambiente, onde muitas vezes surgem tensões familiares, pressa, reclamações e correria. A cruz nesse espaço lembra que até os gestos mais simples, como preparar uma refeição, podem ser feitos com espírito de gratidão e amor. O quinto e último local estratégico é o espaço de oração, se houver. Pode ser um cantinho da casa, um pequeno altar, uma cadeira perto da janela. O importante é que seja um lugar onde se busca conexão com Deus. Nesse ambiente, o crucifixo atua como um amplificador espiritual. Ele fortalece as orações, intensifica o recolhimento e cria um ponto de encontro sagrado entre o céu e a terra. Padre Pio dizia que, quando se ora diante da cruz, as palavras sobem com mais força, e o coração se alinha mais rápido à vontade divina. Mesmo que a oração seja curta, a presença do crucifixo ali transforma o momento em algo profundo e poderoso. Mas atenção,
Não se trata de encher a casa de crucifixos por todos os lados. O que importa é a presença consciente. Ter um único crucifixo bem posicionado, honrado e conectado com fé vale mais do que ter vários espalhados sem sentido, esquecidos como objetos comuns. Padre Pio nos ensinou que a cruz precisa ser vista, tocada com os olhos da alma, lembrada no dia a dia. Por isso, o lugar onde ela fica deve favorecer essa interação espiritual. Também é importante prestar atenção na altura e direção do crucifixo. Ele não deve estar tão alto que ninguém o veja, nem tão baixo que passe despercebido. O ideal é que fique na linha dos olhos, para que a conexão seja natural. E, se possível, posicione-o voltado para o leste, a direção do nascer do sol. Segundo a tradição cristã, essa direção representa o renascimento, a esperança, a luz que vence a escuridão. Padre Pio dizia que a cruz voltada para o leste ajuda a alinhar o ambiente com a energia da ressurreição, com o ciclo da vida que se renova. Outro detalhe importante é o estado de conservação do crucifixo. Como falamos antes, não precisa ser grande nem caro, mas precisa estar limpo, inteiro, respeitado. Uma cruz quebrada, torta ou mal posicionada transmite desleixo. E o modo como tratamos a cruz diz muito sobre o espaço que damos para Deus em nossa casa. Trate-a como algo vivo, porque é assim que ela age espiritualmente. Esses 5 locais não são regras fixas, mas orientações espirituais valiosas. Eles nos ajudam a entender que a casa inteira pode ser um espaço sagrado, desde que o crucifixo esteja no lugar certo, e, mais ainda, no coração certo. Quando esses pontos estão ativados com fé, a casa se transforma. As visitas percebem. As brigas diminuem. As noites ficam mais tranquilas. A vida flui com mais equilíbrio. Padre Pio nos mostrou que, às vezes, a mudança que procuramos fora começa simplesmente colocando a cruz no lugar certo e olhando para ela com o coração aberto. Depois de conhecer os 5 lugares estratégicos onde o crucifixo pode mudar completamente a energia da casa, é hora de falarmos sobre os efeitos práticos dessa mudança. Padre Pio sempre insistiu que a presença viva da cruz no lar não era apenas algo simbólico ou emocional. Ele afirmava com clareza: a cruz transforma tudo ao seu redor. E essa transformação acontece em 3 áreas muito concretas da vida: a paz interior, a saúde, a vida financeira e os relacionamentos. Vamos começar com a paz interior. Quando o crucifixo é usado com fé e atenção diária, algo diferente começa a acontecer dentro das pessoas da casa. Os sentimentos se acalmam. A pressa diminui. A ansiedade perde força. É como se a cruz, silenciosamente, fosse limpando a poeira espiritual que o mundo traz para dentro do lar todos os dias. Não é que os problemas desaparecem da noite para o dia, mas o peso deles muda. Aquela sensação de que tudo está prestes a desmoronar dá lugar a uma confiança serena. Quem vive essa transformação costuma dizer: não sei explicar, mas a casa está mais leve. E isso, na verdade, é a ação da presença espiritual da cruz, reorganizando o ambiente, reequilibrando a alma. A segunda área profundamente tocada é a saúde. Padre Pio ensinava que a cruz carrega em si um poder de cura que vai além do corpo. Ele explicava que muitas doenças físicas têm raízes emocionais e espirituais, e que um lar espiritualmente pesado pode adoecer as pessoas aos poucos, sem que elas percebam. Quando o crucifixo passa a ocupar um espaço de honra e fé dentro da casa, é como se o ambiente começasse a se purificar. As dores constantes diminuem. O sono melhora. As crianças ficam mais calmas. Pessoas que convivem com quadros de depressão ou ansiedade relatam uma sensação de alívio mais frequente. Mas é importante entender: o crucifixo não substitui a medicina. Ele complementa. Ele fortalece o emocional, o espiritual e, com isso, favorece a cura física. Padre Pio dizia que Deus age tanto pela oração quanto pelos médicos, e que quando um lar vive em sintonia espiritual, até os tratamentos funcionam melhor. O corpo responde mais rápido. A alma colabora. E o ambiente passa a ser um aliado da recuperação, e não um fator que piora a doença. A terceira área em que o crucifixo age é a vida financeira. Isso pode parecer estranho à primeira vista,
mas a explicação espiritual faz sentido. Padre Pio nos ensinou que quando honramos a cruz com fé verdadeira, estamos colocando nossa casa sob uma ordem espiritual superior. E onde há ordem espiritual, há também abertura para a providência divina. Isso não quer dizer que o dinheiro começa a cair do céu, mas quer dizer que as portas certas se abrem, os caminhos que estavam travados se destravam, as ideias boas surgem, e até as dívidas encontram solução. Muitas famílias relatam que, depois de colocarem o crucifixo nos lugares certos, com bênção e oração, começaram a ver mudanças no campo material. Contas que pareciam impossíveis de pagar foram quitadas. Alimentos nunca faltaram. O trabalho fluiu com mais estabilidade. Isso não é superstição. Isso é consequência de uma vida conectada com o divino. A cruz, quando respeitada e vivida, alinha a casa com as leis da abundância e da provisão de Deus. E onde há esse alinhamento, o necessário nunca falta. Mas talvez a transformação mais poderosa que o crucifixo traz seja nos relacionamentos. Dentro de casa, é normal que as pessoas se desentendam. Ninguém vive num paraíso perfeito. Mas quando há um crucifixo presente, e mais ainda, honrado com fé, ele age como um espelho espiritual. Ele convida ao perdão. Ele silencia o orgulho. Ele traz consciência nos momentos de raiva. É como se a cruz dissesse, sem palavras: respira, olha para mim, lembra o que importa. Famílias que passam a rezar diante do crucifixo, mesmo que seja por 1 minuto por dia, sentem essa diferença. As brigas perdem força. O respeito cresce. As conversas melhoram. Não é que todos se tornem santos de uma hora para outra. Mas o ambiente favorece o amor, favorece a escuta, favorece a reconciliação. Padre Pio dizia que quando uma família se reúne diante da cruz, algo sagrado se ativa. O Espírito de Deus começa a trabalhar entre os corações, desatando nós que pareciam impossíveis de soltar. Essa transformação também se estende para fora da casa. Quando o lar está em paz, as relações externas também melhoram. No trabalho, as tensões diminuem. Entre vizinhos, o diálogo se torna mais leve. Nas amizades, as trocas são mais saudáveis. A cruz cria um tipo de proteção que irradia. Ela começa no lar, mas alcança os caminhos por onde os moradores andam. Isso porque, espiritualmente, o que carregamos dentro da casa, levamos conosco onde quer que vamos. E quando a cruz é honrada dentro do lar, ela se torna um escudo em todos os lugares. Tudo isso mostra que o crucifixo não é uma ideia abstrata. Ele é um instrumento real de mudança. E Padre Pio nos mostrou que essa mudança acontece de maneira progressiva. Não é um passe de mágica. É um processo. E esse processo depende da nossa disposição diária de olhar para a cruz com fé. Um dia de cada vez. Um gesto simples por vez. O mais bonito dessa transformação é que ela começa devagar, mas se torna visível. De repente, o que antes era caos se transforma em clareza. O que antes era dor se transforma em cura. O que era conflito se transforma em comunhão. O que era escassez se transforma em provisão. E tudo isso começou com um gesto aparentemente pequeno: colocar o crucifixo no lugar certo, com fé verdadeira no coração. Até aqui, falamos sobre o poder do crucifixo, os erros que o enfraquecem, os locais ideais para colocá-lo e as transformações que ele traz para o lar. Mas há uma chave final, essencial, que Padre Pio enfatizava com insistência. Manter esse poder ativo depende de uma rotina espiritual simples, mas constante. A cruz não é um talismã, não é um enfeite milagroso. Ela é uma presença sagrada que responde ao contato, à reverência, à fidelidade do coração. Por isso, hoje vamos aprender práticas simples que você pode incorporar no seu dia a dia para manter esse escudo espiritual sempre operante em sua casa. A primeira prática é a saudação matinal ao crucifixo. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes mesmo de levantar da cama, dirija seu primeiro olhar ao crucifixo. Pode ser com um simples pensamento de gratidão, uma oração curta ou até um sinal da cruz. Padre Pio dizia que isso alinha o nosso espírito desde os primeiros minutos do dia. É como dizer: Senhor, eu começo este dia debaixo da tua proteção.
Esse gesto abre uma conexão imediata entre você e o céu, antes mesmo que o mundo exterior comece a exigir sua atenção. Durante o dia, Padre Pio recomendava pausas rápidas diante do crucifixo. Não precisa parar tudo por longos minutos. Basta que, ao passar por ele, você leve a mão ao coração, respire fundo e faça um sinal da cruz com reverência. Esse gesto simples atua como uma renovação da presença espiritual da cruz em sua mente e no ambiente. É como alimentar uma chama que jamais deve se apagar. Quanto mais você se lembra da cruz, mais você se protege, mais se fortalece, mais se acalma. A terceira prática recomendada é a oração das 3 horas da tarde. Esse horário tem um peso espiritual especial, pois marca o momento da morte de Jesus na cruz. É a hora da misericórdia. Se estiver em casa, pare por um instante, olhe para o crucifixo e diga uma frase simples: Jesus, confio em ti. Se estiver fora, feche os olhos por alguns segundos e imagine o crucifixo da sua casa, oferecendo mentalmente sua oração. Segundo Padre Pio, esse gesto, ainda que breve, abre um canal poderoso de graça e proteção. À noite, antes de dormir, faça a entrega do dia diante do crucifixo. Essa prática ajuda a limpar o coração antes do descanso. Pode ser uma oração espontânea, ou algo tão simples como dizer: Senhor, cuida da minha casa esta noite. Entrego meu sono em tuas mãos. Padre Pio dizia que a cruz no quarto atua de forma especial enquanto dormimos, especialmente para as crianças. Por isso, essa conexão antes de dormir fortalece nossa alma durante o repouso e nos ajuda a despertar com mais leveza e paz. Para quem vive em família, ele recomendava uma prática semanal chamada Oração diante da Cruz com todos. Escolha um dia, pode ser o domingo, para reunir todos diante do crucifixo principal da casa. Não precisa ser algo longo. Apenas 5 minutos em silêncio, com uma oração conjunta ou um momento de gratidão. O objetivo é unir os corações da casa em torno do sagrado. Segundo Padre Pio, quando uma família se ajoelha junta diante da cruz, os laços são fortalecidos, os conflitos são dissolvidos e a paz se estabelece com mais firmeza. Nos momentos de tensão, como brigas, discussões ou dias em que o ambiente parece carregado, Padre Pio ensinava a acender uma vela diante do crucifixo e fazer uma oração de proteção. Pode ser feita com palavras suas ou algo como: Senhor, ilumina este lar. Que todo peso, toda discórdia, toda escuridão se retire em nome de Jesus. A vela representa a luz de Cristo vencendo qualquer escuridão que tente se instalar no ambiente. Essa prática transforma o clima da casa rapidamente. Para a prosperidade do lar, Padre Pio sugeria que, sempre que você recebesse algum dinheiro, pagasse contas ou fizesse compras, fizesse uma prece breve diante da cruz. Algo como: Senhor, obrigado por esta provisão. Multiplica com justiça, e que nada falte em nossa casa. Esse gesto não é uma superstição, mas um ato de reconhecimento. Quando colocamos Deus no centro até das nossas finanças, Ele age de forma justa e fiel, nos ensinando equilíbrio, gratidão e confiança. Outra prática importante é a limpeza mensal do crucifixo, feita com respeito e oração. Escolha um dia por mês para tirar o pó, limpar com um pano limpo, e renovar sua intenção de mantê-lo como um símbolo vivo dentro do lar. Enquanto faz isso, ore: Senhor, renovo hoje a fé e a proteção desta casa sob a tua cruz. Esse cuidado mostra que a cruz não é esquecida. É um lembrete constante de que a fé é mantida não só com palavras, mas também com gestos. Se houver alguém doente na casa, Padre Pio recomendava que essa pessoa passasse alguns minutos por dia em silêncio diante do crucifixo. Mesmo que não tenha forças para rezar, o simples olhar com fé já é uma oração. A presença da cruz atua como um remédio espiritual complementar, fortalecendo não só o corpo, mas também o ânimo e a esperança. Ela transmite a mensagem silenciosa de que a dor não tem a última palavra, a cruz tem. Por fim, para os dias em que alguém da casa for sair, para o trabalho, escola, viagem ou uma tarefa importante, a prática é olhar para o crucifixo, fazer o sinal da cruz e pedir proteção. Padre Pio ensinava que, ao fazer isso, a pessoa sai acompanhada espiritualmente.
É como vestir uma armadura invisível. Não se trata de um ritual, mas de um ato de entrega, que fortalece quem parte e tranquiliza quem fica. Essas práticas não são complicadas. Não exigem tempo demais, nem palavras bonitas. O que exigem é coração fiel. E o mais importante, segundo o Padre Pio, é a constância. Ele dizia: é melhor um pequeno gesto feito com fé todos os dias, do que uma grande oração feita de vez em quando e esquecida depois. Porque a cruz não pede perfeição. Pede presença. Quando a gente está presente, ela também está. E quando está, age. Protege. Cura. Transforma. No fim das contas, tudo se resume a isso: manter viva a conexão com a cruz dentro do lar. E, fazendo isso, a casa deixa de ser apenas um espaço físico, ela se torna um santuário. Um lugar onde Deus habita, onde a paz se firma, onde o amor se torna rotina e onde a vida floresce, mesmo nos dias difíceis. A cruz é esse centro. E honrá-la, todos os dias, é o maior presente que podemos dar à nossa casa e a nós mesmos. Agora você sabe, o crucifixo não é apenas um símbolo, é uma chave sagrada que protege, cura e transforma. Mas só funciona quando usado com fé, consciência e constância. Comece hoje. Reveja os locais onde ele está em sua casa, pratique os ensinamentos de Padre Pio e transforme seu lar em um refúgio de paz. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu honro o poder da cruz. E se quiser continuar aprendendo e se protegendo, junte-se a essa família de fé. Que a presença da cruz ilumine e abençoe sua vida todos os dias.